Aleluia, Senhor. Nós queremos te exaltar nessa noite. Queremos render graças ao teu nome, Senhor. Feche os teus olhos. Adore ao nome do Senhor. Diga para Ele o que Ele significa para você. Porque Ele é o único, é o único, é o único. É o único que nós temos, irmãos. O nosso Senhor. Santo, santo, santo. Não há outro igual a ti, Jesus, não há outro igual a ti. Glorificado e exaltado sejas o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos neste dia. Te glorificamos, papai. Tu és o nosso Deus poderoso. Nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Nesse dia dos pais queremos dar honra ao nosso Pai. Ao nosso Pai eterno, aquele que nos ama com amor infinito. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Deus do universo todo-poderoso, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, te adoramos, Senhor. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Amém, queridos? Graça e paz, irmãos. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78. O Salmo de número 78. Salmo de número 78 diz assim: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, e que temos ouvido e aprendido, e nossos pais têm nos contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que Ele tem feito. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem aos seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem aos seus filhos, e assim de que pusessem a sua confiança em Deus e não esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos. Amém, irmãos?
Olha que salmo lindo no Dia dos Pais. Fala a verdade. Olha que salmo lindo. Que diz que o pai tem que ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. Tem que contar as histórias antigas, as histórias da Bíblia aos seus filhos, para que eles não esqueçam. E lá no futuro eles contem para os filhos deles. E aí de geração em geração a palavra irá se propagando. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Olha que salmo maravilhoso. O salmista vai mais longe, né? Mas vamos parar até aqui. Nós temos um compromisso. E no dia do pai, no dia dos pais, eu quero que você tenha uma reflexão diferente nesse dia. Porque hoje é dia dos pais, mas tem diversas mães que também têm um papel importantíssimo na vida dos filhos. E quando as crianças se referem ao pai e à mãe, ele fala meus pais. Eles não falam assim? Não é? Não fala meu pai e minha mãe, fala meus pais. Não é assim? E aí, queridos, significa que nós temos uma responsabilidade conjunta. O pai é o cabeça da casa, mas a mãe é aquela que também ajuda a edificar a casa. Então eu quero que você tenha um momento de reflexão agora sobre como tem sido o seu papel de pai e mãe. No que você tem falhado? E se você tem falhado em alguma coisa, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Vamos nos colocar em oração. Eu queria que você pensasse neste tema. Como que você tem sido como pai, como mãe, dentro da sua casa? Como que você tem sido? Você tem ensinado seus filhos no caminho que eles devem andar? Você tem ensinado seus filhos sobre as histórias da Bíblia? Ou você tem educado como qualquer um? O que você fez de errado? O que você errou nesse tempo todo de educação? Eu quero que você se coloque agora na presença do Senhor e como o salmista diz aqui, que nós temos que falar. Os pais têm que contar as histórias aos filhos. Eu quero que você pense. E se você falhou em alguma coisa, reconheça que falhou. Porque o Senhor Jesus te dará uma nova chance de fazer do jeito certo. De fazer do jeito certo. Se coloque em oração neste momento. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção do Senhor agora, faz-me ver as tuas maravilhas. As tuas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa ver e ver.
Nós queremos, Senhor, cumprir o nosso propósito em tudo que fizermos, Senhor, aonde quer que estejamos. Mas principalmente, Senhor, um propósito principal. Aquele propósito que nós conhecemos como cuidar da herança do Senhor, que são os nossos filhos. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que falhamos, pelas vezes que deixamos outras coisas, outras prioridades tomarem o lugar daqueles momentos em família, daquele momento com os filhos, no ensino da sua palavra, Senhor. Nós pedimos perdão. E se tem algo a acertar ainda, Senhor, nos dá uma nova chance, para que possamos fazer da forma correta a partir de agora. Queremos entregar isso nas tuas mãos e clamar a tua misericórdia, o teu perdão, e pedir, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus, amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar louvando, adorando o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muitas vezes nós já ouvi relatos assim de pessoas que não conseguem adorar a Deus como Pai, porque não vê em Deus aquele Pai amoroso, consequência de coisas que se passaram entre Ele e o Pai aqui na terra. Mas nós temos que ver que Deus fala na sua palavra: mesmo que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu, contudo, não te abandonarei, diz o Senhor. O nosso Deus Pai é aquele paizão amoroso que espera de nós nos achegarmos a Ele com o coração aberto para conversar, para estar na presença dEle, para contar tudo o que acontece com a gente. Esse é o nosso Deus que espera de nós esse relacionamento. Amém? E esse cântico diz: todo o poder foi dado a Jesus pelo Pai. Esse cântico realmente com alegria no nosso coração, quando diz: Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Amém? Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas.
nós só podemos declarar isso pelo Espírito. Oh Deus, que o Senhor possa estar realmente ministrando no nosso coração. E quando nós abrimos a nossa boca para declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que o Senhor é o nosso Salvador, é pelo Espírito, é porque nós estamos cheios do Teu Espírito, Senhor, que toda barreira caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor é Rei deste lugar, o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Senhor deste lugar, o Senhor é o Senhor da nossa vida, glória, glória. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Imagine essa cena. Piscando o rosto para que veja Tua face em mim, ó Deus. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, é Tua presença, é o meu prazer. Canta de coração. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, é Tua presença, é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, oh Deus, debaixo de Tuas asas, oh Senhor, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença, o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença, o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença, o meu prazer. Oh Deus, glórias a Ti, Senhor. Tu diz na Tua palavra, Senhor, que nós não podemos nos esconder de Ti, Senhor. Onde nós estivermos, o Senhor sabe como nós estamos, o que nós estamos fazendo. Senhor,
Senhor, que sonda o nosso coração, nós já pedimos perdão a Ti, ó Deus. Mas ministra, Senhor, na profundidade mesmo, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, estar na presença do Senhor inteiramente de coração, ó Deus. Declarando, Senhor, que nas Suas asas nós estamos abrigados, Senhor, seguros, Senhor. E que necessitamos de Ti, precisamos de Ti, ó Deus.
ficará indiferente à tua presença. E todo joelho vai se dobrar e declarará que há um só Deus, um só Senhor, e és tu. Glórias a ti, Senhor. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Ó Deus, ó Deus de glória, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Vamos dar um clamor nessa hora. Eu sei que realmente mas vamos orar nesse momento. E assim, quando é possível, eu tenho falado. Deus dá uma oportunidade de falar. Então, vamos realmente nesse momento, quando Deus continua declarando que todo joelho dobrará, todo ser confessará que há um só Deus, um
Amém, queridos. Glórias a Deus, né? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é Dia dos Pais. Amém? Como é que foi teu dia, papai? Foi bom ou não? Hã? Como é que estava o almoço? Estava gostoso? Aquela carninha assada? Hã? É, Zé? Teve uma carninha assada lá, Zé? Oh. Teve lá, Jaime, uma carninha assada? Um franguinho? Amém, né, queridos? Mas o que eu quero falar aqui nessa noite não é sobre pais. É sobre filhos. Porque se nós olharmos hoje na nossa sociedade aí fora, existe uma deturpação, não só em relação ao papel de pai e mãe, mas também ao papel dos filhos. E eu imagino que você tenha isso certo no teu coração, de que a filiação é um presente de Deus. A filiação é algo que é eterno, irmãos. Porque aqui nós somos pais, mães, avós, mas lá no céu todos seremos filhos. Só filhos. Lá não vai ter pai e mãe. Lá vão ter os filhos de Deus. Então a filiação é algo que é eterno. É algo que é para sempre. E isso não pode ser deturpado no nosso meio. Isso não pode ser tratado como algo qualquer. Isso não pode ser tratado como algo que não tenha valor. E mais, né? E mais. Isso tem que ser tratado como algo de extrema importância no nosso meio. Principalmente nesse dia.
em que Deus quer te chamar de filho. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o 12 e o 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Queridos, a palavra de Deus diz assim: mas a todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer: você não é um acidente. Independente se seu pai e sua mãe te planejou ou não. Não importa. Porque Deus tinha planejado. Nós vemos aí muitas casas que dizem, que planejam os filhos, que preparam e vão tomando remédio, aí param de tomar remédio, agora está na hora de nascer e de repente engravida, está tudo certinho, aquele reloginho. Queridos, mesmo que você não fez isso, e lá em casa nós não fizemos isso, Deus tinha te planejado. Deus tinha elegido o dia para você nascer. Ele te escolheu. A palavra diz, não é da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi Ele que te planejou. Foi Ele que nos planejou. Eu vou dar uma quebrada nos irmãos lá de trás, mas eu vou furar o cronograma. Efésios 1 diz assim, e lá está o texto lá, irmão, mas só não está na ordem, né? Efésios 1, de 4 a 5, que diz assim, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, você acha que você não foi planejado? Você acha que você não foi planejado? Você acha, tem alguma dúvida de que Deus não tinha preparado isso para você? A palavra está dizendo que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus me planejou e te planejou. Independente da forma que nós viemos. Deus tinha um plano para a nossa vida. E o plano de Deus para a nossa vida começa nessa palavra aí. Qual é o primeiro plano que Deus tem na nossa vida? E que Ele nos criou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Tem mais, né, Cleito? É o 5 também, né? E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, palavra bonita, né? Da sua vontade. Irmãos, Deus escolheu a cada um de nós. E detalhe, viu? Ele marcou a data da minha e da sua concepção antes da criação do mundo. Então não pense mais que você é um acidente. De que você é uma rapa do tacho. Já escutaram isso? Né? Minha esposa já escutou, que ela é a caçula lá, né? Ela é raspa do tacho, não tem nada de raspa do tacho, não. Deus te escolheu. Ele te escolheu. E Ele escolheu antes da fundação do mundo, o dia que você ia ser concebido, o dia do teu nascimento. Ele já tinha preparado isso. Amém? Mas eu quero dizer além, queridos, disso,
E isso é só para demonstrar o amor de pai que ele tem por nós, né? O amor de pai que Deus tem por nós. Por isso que ele fez isso. Porque ele nos amou primeiro. Amém? Mas tem alguns princípios da palavra que nós precisamos entender para que nós possamos ter uma vida, agora que fomos escolhidos por Ele, que fomos feitos por Ele, segundo a vontade do seu coração, para que nós sejamos bênção aqui na terra. Porque dependendo das escolhas que eu fizer, eu serei maldição. Porque a palavra diz assim lá em Êxodo 20:12, e agora está na sequência, irmão. Êxodo 20:12 diz assim, porque antes de eu falar, existem princípios que se nós cumprirmos trarão bênção para a nossa vida, e existem princípios se nós cumprirmos, trarão maldição para a nossa vida. Olha o que diz, que se nós descumprirmos, primeiro é se nós cumprirmos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Honrar pai e mãe. Não importa que você está aí barbadão, já perdeu até os cabelos, né? Não importa. Os cabelos estão tudo branco já. Não importa. Você honrou pai e mãe? E quem tem chance de honrar pai e mãe ainda? Está honrando pai e mãe? Existe uma promessa para quem faz isso. Para que se prolongue os seus dias na terra. E não vem com esse papinho não, que o morrer para mim é lucro. Que todo mundo gosta de estar vivo. Né, irmãos? Nós gostamos de estar vivo, não gostamos? Né? Ah, nós temos algo depois? Temos. Mas ninguém quer ir lá agora, né? Não, Deus, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Existe uma promessa de Deus. Para que nós cumpramos o nosso propósito. Os nossos dias têm que ser longos, irmãos. Os nossos dias têm que ser longos para nós levarmos a palavra de Deus a este mundo. Para isso tem algo para fazer. Honrar pai e mãe. Pai e mãe terreno. Deus fez as coisas de um jeito tão certo que Ele colocou um princípio sobre paternidade. Se você honra a tua paternidade, você tem uma bênção aqui na terra, que são os seus dias prolongados. Porém, Provérbios 20:20 diz assim: ixi, falhou. Então vamos para a Bíblia. Eu tinha até deixado separadinho aqui já. Provérbios 20:20 diz assim: quem amaldiçoa pai e mãe terá sua lâmpada apagada e ficará nas mais densas trevas. É o contrário, irmãos. A honra pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Mas aquele que amaldiçoa pai e mãe ficará, sua lâmpada será apagada e ficará em mais densas trevas. Existem propósitos, existem valores, que os reflexos desses valores nós experimentamos aqui na terra. E o primeiro valor é honrar. Se eu honro, eu recebo a recompensa aqui na terra. Mas se eu desonro, se eu amaldiçoo, a maldição vem aqui na terra. Vem aqui na terra. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, isso é para nós termos uma clareza. Por que fomos feitos? Existem alguns princípios de Deus que nós temos que seguir. E o princípio da honra tem a ver com o quê? Ele é sinônimo do que? Honra. Honrar pai e mãe é sinônimo de quê?
Alguém arrisca? Alguém sabe o que é sinônimo? Lembra da escola? Sinônimo e antônimo. É isso, professora? Né? É antônimo mesmo? Olha, eu nem lembrava mais dessa palavra, né? Antônimo. Sinônimo a honrar pai e mãe é obediência. Obediência. Qual é a maior forma de eu honrar meu pai e minha mãe? É obedecendo a eles. Amém, queridos? Mas vamos lá. Deus, quando Ele nos fez, Ele nos fez para ser algo segundo o coração dele, para ser algo parecido com Ele. Deus, quando nos fez, Ele fala desses princípios aqui, porque Ele não quebra os princípios. E nós vemos esses princípios sendo cumpridos na pessoa de Jesus. É verdade ou não é? Jesus foi um exemplo de honrar pai e mãe. Jesus foi um exemplo. E detalhe, honrar pai e mãe terreno. Porque José nem era pai dele. Mas ele honrou José como pai. Ele honrou. Nós já pensamos em obedecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso. Né? Não. Jesus obedecia a José. A Bíblia não relata muito, mas só de olhar que Jesus era conhecido como carpinteiro, já é um reflexo para nós, porque José era um carpinteiro. José ensinou um ofício ao filho dele. Ensinou um trabalho ao filho dele. E se ele era um carpinteiro, irmãos, era um trabalho manual que exigia muita habilidade. Não foi fácil aprender. Precisou ouvir bastante. Honrar bastante, prestar muita atenção. Jesus honrou seus pais terrenos. Porque nós fomos feitos por Deus para ser como Jesus. Sabe por quê? Gênesis 1, 27. Vamos ver se vai funcionar agora. Diz assim. Aí sim, irmão. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele nos fez igualzinho Ele é. Você consegue entender isso? Que o jeitinho que você é o jeitinho que Deus é. A imagem é porque é igual. Ele nos fez igualzinho a Ele. Para que nós fôssemos capazes de ser como Jesus foi. Quando nós somos imagem e semelhança de Deus, o caráter que tem no coração de Deus tem aí dentro de você. Os princípios e valores que tem no coração de Deus estão aí dentro de você. Ele colocou isso no pacote. Se eu e você não cumprimos, é porque nós não queremos. E aí temos que arcar com as consequências da nossa escolha errada. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quer que nós sejamos igualzinho a Ele. Quer ver? 1 Pedro... Hoje está parecendo escola dominical isso aqui, né? 1 Pedro... Porque tem que ser na palavra a justificação, né? Portanto, está escrito, sereis santos porque eu sou santo.
Deus nos deu um exemplo a seguir e nos fez igualzinho a Ele. E está dizendo para nós, sabe o que eu quero de você, Jaime? Sabe o que eu quero de você, Pepe? Sabe o que eu quero de você, Telinho? Eu quero que você seja santo, porque eu sou santo. Ah, mas é impossível, Senhor. Impossível, não consigo. Não sei como fazer isso. Ué, eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Então a santidade já está aí. Basta eu viver ela. Amém, queridos? Nós muitas vezes pegamos algumas coisas que estão até na Bíblia e colocamos como verdades máximas na nossa vida e esquecemos de verdades como essas. Pegamos aquela palavra que diz assim, o mundo jaz no maligno, e aí fico justificando que eu sou mal porque eu já estou no mal, que eu sou assim porque não, eu já tenho o pecado, a natureza pecaminosa me domina e eu não consigo vencer. A palavra está dizendo assim, sede santos como eu sou santo, que Ele nos escolheu desde o início para ser santo e irrepreensível. Então, queridos, coloque essa verdade na tua vida. Não fica justificando não os teus erros, porque o mundo jaz no maligno mesmo, então não tem problema. Tem problema sim, porque Deus não te fez para isso. Deus me fez e te fez para ser santo, porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E para nós cumprirmos todos os propósitos que Deus deu a nós, tem 3 atitudes, 3 ações que, se nós cumprirmos, nós seremos aquilo que Deus espera de nós. E a primeira delas se chama obediência. Se nós obedecermos a Deus, nós a cada dia mais chegaremos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra. E eu quero ler um texto com vocês, e esse é um pouquinho grande, se você puder abrir sua Bíblia, apesar que o irmão vai projetar também, fique à vontade. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus a coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Jesus, quem é Jesus? Segunda pessoa da Trindade, tá? E segunda, porque no mundo nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas não existe segundo lá, tá, irmãos? Lá não tem segundo. Espírito Santo não é menos importante que Deus Pai, não é. Os 3 têm a mesma importância. Mas para ficar mais entendido para nós, os homens aqui na Terra colocaram na segunda pessoa Jesus, terceira pessoa Espírito Santo. Mas o grau de importância é o mesmo. Os 3 têm o mesmo grau de importância. Cada um tem o seu papel, mas os 3 têm o mesmo grau. E Jesus obedeceu ao seu Pai até a morte. A palavra diz lá no começo lá, mesmo sendo Deus, não se apegou àquilo. A coisa que devesse se aferrar.
aferrar, né? Tem que trocar a versão dessa Bíblia, irmão, colocar uma mais moderna, né? Aqui não tinha que se apegar àquilo, não tinha que se prender naquilo, não tinha que se segurar naquilo, não tinha que se, sabe, justificar naquilo, não. Mesmo sendo, abandonou aquilo de lado, deixou aquilo de lado, jogou aquilo fora e obedeceu. Obedeceu até o fim. Meus irmãos, nós temos que obedecer. Por mais que não dê vontade às vezes. Por mais que a nossa carne não queira obedecer, e às vezes ela não quer. Às vezes nós queremos desobedecer, sair fazendo um monte de coisa errada. Queremos. Mas não faça. Porque Jesus podia fazer e não fez. Ele podia fazer. Ele podia ter se apegado ao ser Deus. Eu não vou subir em cruz, porque o Alessandro não merece. Mas mesmo sendo Deus, ele obedeceu. Se ele sendo Deus obedeceu, quem sou eu para não obedecer? Quem sou eu para não obedecer? Se nós queremos viver a filiação que Deus espera, a primeira coisa que nós temos que fazer é obedecer. Mas eu disse que seriam 3 coisas. E a primeira já é pesada, né? Mas a segunda é submissão. E eu quero ler lá em Lucas 22, 42. Porque Jesus foi submisso. Jesus se submeteu à vontade de Deus Pai. E ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, irmãos, Jesus foi submisso à vontade de Deus Pai. Deus Pai tinha um plano para a humanidade. Lembra lá do primeiro texto que nós lemos? Que lá antes da fundação do mundo ele já tinha pensado em você. Então ele tinha um plano para você, Lenice. Ele tinha um plano para você, Arminda. Ele tinha um plano para que esse plano se cumprisse. Jesus primeiro tinha que obedecer e o segundo é se submeter. Jesus tinha vontades. E a vontade dele não era ir para a cruz. E por quê? Porque ele ia sofrer? Não. Porque ele ia se afastar de Deus. Porque o pecado ia estar sobre ele, Deus ia virar o rosto. Deus não ia conseguir olhar para Jesus. Porque onde tem pecado, Deus se afasta. É isso que diz a palavra. Quando Jesus está lá com todos os nossos pecados, o cálice que ele diz não é a cruz, não é apanhar, ser chicoteado, levar tudo aquilo. O cálice é se afastar de ti, Deus, Pai. Porque eu e você somos um. E não teria dor pior para Jesus do que estar longe de Deus. Tanto que ele diz lá no alto da cruz, para confirmar tudo isso: meu Deus, por que me abandonastes? Porque o pecado estava sobre ele. O pecado estava sobre ele. E aí, queridos, quando ele morre, o pecado é pago. O pecado é pago através do sacrifício de Cristo. E Deus volta a sua face para Jesus.
Amém? Deus volta a sua face para Jesus. E qual que foi o sinal? Quando Jesus morreu, teve um sinal. Qual foi o sinal? O sinal físico. Quando Jesus morre. Vocês sabem, vocês estão em dúvida, né? Não é o trovão, não. Rasgou-se o véu de que jeito, irmão? De cima a baixo. Porque é impossível para o homem fazer isso. O homem só consegue rasgar de baixo para cima. O véu rasgou de cima a baixo para mostrar que Deus tinha voltado a olhar para Jesus. Que Deus tinha voltado a olhar para a humanidade. E Ele abre a porta do tabernáculo para mim e para você, através do sacrifício de Cristo, porque Ele rasga de alto a baixo, mostrando que Ele estava dando livre acesso para nós, através do sacrifício perfeito de Cristo. Amém, queridos? Porque Jesus se submeteu. Ele submeteu. Mas a terceira coisa que eu quero falar, e não é menos importante, mas lembra, a primeira o que é? Obedecer. A segunda é submeter-se. E a terceira é reproduzir aquilo que o Pai faz. O filho tem que reproduzir aquilo que o pai faz. E muitas vezes, principalmente as crianças, elas reproduzem aquilo que o pai faz sem o pai precisar falar nada. Quantas vezes eu vi pais que bebiam, que se embriagavam, e filhos que pegavam a latinha vazia, porque o pai não dava cheia, e ficavam lá fazendo o que estava bebendo. Pais que fumavam cigarros e maços de cigarro e maços, e filhos que pegavam a caneta e ficavam lá brincando que estavam fumando. Não é assim? Irmãos, eu estou trazendo esses dois exemplos que é muito clássico para nós, né? Mas poderia ser outra coisa. Pais que batem na mãe, o filho respeita, ele também quer bater. E ele só está imaginando, no dia que eu crescer, que eu tiver a minha, vou sentar a mão igual ao meu pai. Reproduzir. Nós temos que reproduzir o que o nosso pai é. E isso é natural. Aqui na terra. Tem que ser natural para nós. João 5,19. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Está escrito na palavra de Deus, irmãos. Então nós temos que seguir o exemplo do nosso Pai Celestial. É esse o exemplo que nós temos que seguir. É essa a reprodução que nós temos que dar. Claro que é muito difícil ainda para minhas filhas entenderem isso da parte de Deus. Ainda é muito difícil. Mas eu tenho que tentar ser a expressão de Deus aqui na terra para que elas possam me seguir. Agora nós que já somos adultos entendemos bem o que é reproduzir. Igualzinho nosso pai lá faz. O nosso Pai é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. É um Deus de perdão. É um Deus que quando diz assim, quando te baterem numa face do teu rosto, ofereça outra. Quando te pedirem, carrega isso aqui para mim 1 quilômetro, eu vou carregar 2. Essa é a natureza de Deus. É isso que Ele veio nos ensinar através de Jesus. Jesus é a expressão real de quem é Deus, irmãos. Jesus veio aqui para mostrar para nós quem é Deus.
E é aquele cordeiro que foi mudo ao matadouro, sem reclamar de nada. Então você e eu temos a obrigação de obedecer a Deus, nos submeter à vontade dEle e de reproduzir quem Ele é. A reprodução de quem Ele é, eu tenho que olhar para a pessoa de Cristo. Se eu cumprir essas 3 atitudes, essas 3 coisas que Ele nos pediu, eu consigo o honrar pela filiação que eu vivo aqui na terra. Amém, irmãos? Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de filho você tem sido? Aquela canção que diz, né, que cantaram aqui no começo. Deus te exaltou sobre todas as coisas, o Pai te exaltou. E aí diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Sabe quem são as portas do Salmo 24? A porta sou eu e você. A porta sou eu e você. Nós somos a porta em que Deus Pai está batendo a porta e pedindo para entrar no teu coração. Fazer morada para sempre. Fazer morada para sempre. Levante a sua cabeça, porta. Porque o Rei da Glória quer entrar dentro de você. Jesus quer entrar dentro de você e fazer uma transformação, fazer uma mudança. E você e eu vamos conseguir viver essa filiação que Deus espera. Por isso eu quero que você, de olhos fechados, se entregue às mãos desse Pai. E se tem alguma área ainda muito difícil para você e você quer uma oração, você vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Mas não é obrigatório, só venha se você quiser. Mas se você aí agora, no teu lugar, está se acertando com o Senhor, é o que basta. Mas eu me coloco à sua disposição aqui. Se você tem algo, alguma região que ainda está sendo muito difícil e quer vir aqui à frente e entregar isso para o Senhor, pode vir. Pode vir. Mas eu quero que você se abra neste momento a esse Senhor para viver a filiação que Ele espera que eu e você vivamos. Não existe presente maior que um pai do que um filho honrá-lo. E hoje eu quero te pedir para você dar esse presente para Deus. O obedecendo, se submetendo a Ele e seguindo o seu exemplo. Seguindo o seu exemplo. Entrega tudo, meu irmão, minha irmã. Entrega tudo. Entrega a sua vida
Entrega essa área aí que está sendo difícil para você. Entrega. Entrega tudo para Jesus. Entrega tudo para Deus, Pai. Levantai, ó portas. Jesus está batendo aí nessa porta que é você, para que Ele entre e faça morada, e uma morada para sempre. Para que você seja conforme a feitura dEle, feitura do seu Pai, que te criou a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti. Nós entregamos a Ti o nosso coração. Pedimos que o Senhor venha fazer morada. Que o Senhor venha fazer morada para sempre. Derrama sobre nós as Tuas graças e o Teu amor, Senhor. Derrama sobre nós a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Já peço para o Ministério de Louvor já ir tomando a sua posição. Lembre-se. Filiação. Filiação. É um princípio que Deus espera que nós cumpramos aqui na terra, porque será para sempre. Amém? Então vamos fazer o nosso momento dos dízimos das ofertas. Se você trouxe teu dízimo, a tua oferta, traga com alegria ao altar do Senhor, para a honra e glória dele. Amém? Senhor, quero levar
Amém, queridos? Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos pelos dízimos e ofertas entregues na tua casa. Pedimos, Senhor, a tua sabedoria, o teu discernimento, para que possamos usar esses recursos segundo o desejo do teu coração e cumprir os teus propósitos, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, querido. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora sobre cada irmão e irmã que tem sido fiel, Senhor, a esse princípio de trazer ao altar dízimos e ofertas. Que o Senhor possa abençoá-los, derramar sobre eles abundante graça e que eles experimentem a sua provisão e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu chamo os pais aqui à frente, o que vocês querem fazer? Porque agora não sou eu, né? Porque eu também sou pai. Então, se tem alguma coisa, eu passo a palavra. Tem alguma coisa? Pega o microfone, Rosângela, para que lá no YouTube eles possam ouvir a tua voz. A minha voz não é assim normalmente, irmãos. Então, pais, venham à frente. Vamos estender nossas mãos aqui para o altar, abençoando os nossos irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças primeiramente a Ti, porque Tu és o nosso Pai. Obrigada, Senhor, também por esses pais que estão aqui à frente, ó Deus, porque o Senhor tem concedido a eles, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria, discernimento de Ti, Senhor. Que eles possam realmente, Senhor, ser ricamente abençoados por Ti, Senhor, nas suas vidas, Senhor, no seu andar diário, na sua saúde, Senhor, em tudo que eles fizerem, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando e abençoando esses pais, ó Pai, que sejam exemplos de fé, que sejam sacerdotes, Senhor, no lar, ó Pai, que possam ensinar os Teus filhos, Senhor, mesmo já velhos, Senhor, mas que eles possam ainda ter algo para ensinar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor neste dia e nos demais dias, Senhor, deste ano, ó Pai, para que o Senhor possa estar cuidando e abençoando cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, né? E que realmente vocês possam Amém, queridos? Então pega na mão da pessoa que está do teu lado.
Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida. Queremos, Senhor, ser o filho que o Senhor espera que sejamos em todas as atitudes, em tudo que formos fazer. E em nome de Jesus, possamos a cada dia aprender mais e mais, conforme o Teu coração, a sermos essa pessoa melhor, essa pessoa obediente, submissa, que seja um verdadeiro imitador Seu, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, que ela venha sobre nós hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e permaneça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abençoe a pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus, principalmente os pais aí. Dá um feliz dia dos pais aí para ele.